Graça é uma condição que nós, na verdade, não tínhamos. Deus nos favoreceu, nos dando muitas condições. Ele enviou, através de Jesus, uma grande ferramenta: o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Hoje atua na igreja de uma forma gloriosa, dando a nós condições de servir a Deus. Isso é graça. É como, por exemplo, um homem que trabalha lavrando a terra com ferramentas antigas, usando aqueles métodos difíceis, um boi, por exemplo, puxando, o homem segurando um arado, e ali vai sulcando a terra e escavando. E como se Deus olhasse do céu e desse para a pessoa uma máquina bem moderna, movida apenas por um toque de dedo num painel digital. E sem muito esforço, nem suor, a pessoa consegue trabalhar muito mais do que na forma antiga. Isso é graça de Deus. O Espírito Santo, ao ser derramado, trouxe ao nosso interior, ao nosso coração, dons. Esses dons favorecem a igreja, o ser humano, a servir a Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de servir a Deus, de ir para uma igreja, de obedecer a palavra, porque vê as pessoas já bem adiantadas, fora deste mundo, servindo ao Senhor, e elas não conseguem se ver encaixadas num comportamento diferente. É verdade, sem a atuação do Espírito Santo, isso não é possível. A graça de Deus, então, age nesse momento, porque nos favorece a obediência à palavra de Deus. Muitos, na verdade, acham que estar debaixo da graça não precisa observar os mandamentos, nem vão dizer da lei do Velho Testamento, mas do Novo Testamento. Na verdade, se nós estamos debaixo da graça, não tivesse que obedecer os mandamentos do Senhor, e nem o que os apóstolos verdadeiramente ensinaram, Jesus não diria, não exortava, e os apóstolos mesmo, em todas as Escrituras, não exortavam o povo a andar segundo a palavra, a andar segundo o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não põe em prática, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Sopraram os ventos, bateu com ímpeto a corrente, combateram aquela casa, e foi grande a sua ruína. Então não adianta dizer que eu estou debaixo da graça, porque eu estou numa igreja onde o pastor me diz que eu não preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo, porque eu estou debaixo da graça. Jesus já fez tudo por mim. As pessoas, através dessas lideranças, desse destino, vão para o inferno. Porque debaixo da graça, por exemplo, Ananias e Safira morreram sem a salvação, porque usaram de engano. Era um casal que venderam uma herdade. Logo no princípio do primeiro amor, naquela alegria, naquele gozo, venderam uma herdade por um determinado valor. Chegaram diante dos apóstolos, primeiramente o marido, o Ananias, e disse: pedi uma herdade, eu trouxe muito dinheiro. Estava mentindo. E Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Ficando para você, não era teu? Tu não mentiste ao homem, não, tu mentiste a Deus. Olha aí os pés que vão levar você. E na mesma hora o homem caiu morto. Está lá em Atos dos Apóstolos. E levaram o homem morto para enterrar. Isso logo no início da graça de Deus, aonde o poder de
depositava aos pés do apóstolo valor, não se importando nem com o que os apóstolos faziam, porque os apóstolos apanhavam aquele dinheiro, distribuíam com os pobres, os necessitados, e eles para o sustento. Bom, chegou então a mulher do homem, e Pedro disse: foi portanto mesmo que você e seu esposo venderam a herdade? Ela, em comum acordo com o pensamento de mentira do seu marido, confirmou: Então Pedro falou assim: tu e teu marido, vocês concordaram com ele. Eis aí os pés de que levaram teu marido morto, e vão levar você também. Na mesma hora a mulher morreu. Isso houve um temor na igreja, porque estar debaixo da graça não é deixar de cumprir a palavra de Deus. E muitos pastores e igrejas e irmãos estão perdendo diante de Deus, espiritualmente estão mortos. Ou numa igreja, entre aquelas da Ásia, em que o Senhor mandou que escrevesse cartas, uma delas, o Senhor disse assim: tu tens nome que estás vivo, mas esse está morto. Muitas pessoas pensam que estão debaixo da graça de Deus, mas estão mortos espiritualmente. Não sentem vontade de obedecer o Espírito, a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não está atuando em seus corações, ou seja, não estão debaixo da graça de Deus. Como, por exemplo, havia também uma outra igreja. Essa igreja é a última igreja que recebeu a última carta, chamada de igreja de Laodiceia. Essa última igreja é um símbolo também, e ela é referente ao estado do povo religioso nos últimos dias. A igreja de Laodiceia, ela não era nem quente, nem era fria, ela era morna. E o Senhor disse assim: quem me dera, ou se você fosse quente, ou se você fosse frio, mas já que és morno, eu vou vomitar da minha boca. Deus disse isso. E outra coisa que o Senhor disse: tu dizes, estou enriquecida e não tenho falta de nada. Essa expressão é usada por muitas pessoas que se vangloriam, estão se vangloriando. Por quê? Pelo fato de estarem numa igreja, estar lendo a Bíblia, alegre, inclusive com o Senhor, não aprenderam que estar debaixo da graça é estar debaixo da obediência. E usam essa palavra. E nós temos observado isso, que verdadeiramente é uma glória que as pessoas estão usando. O Senhor disse para ela: tu dizes, estou enriquecida e não tenho falta de nada. Mas tu não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compre de mim ouro provado fogo para que te enriqueça, e unja teus olhos com colírio para que veja. Deus aconselhando para comprar as coisas preciosas, possuir os valores espirituais e ungir a mente, não os olhos materiais, mas a unção do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode tirar a venda para a pessoa entender, enxergar as coisas de Deus.